Olá, sou o professor Gustavo e você pode visitar o meu blog no endereço gustavo.pro.br. O objetivo desta aula de hoje é apresentar um exemplo da aplicação da função C no Excel, permitindo tratar condições. No final do vídeo, se a dica foi útil e se você gostou, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Assim você estará nos ajudando a continuar com este trabalho. Bom, vamos à videoaula de hoje. O objetivo da função C é tratar uma condição. Então, a partir da avaliação de um valor, a função ela vai verificar se a condição é verdadeira ou se a condição é falsa. Para cada uma das opções, uma ação ela pode ser tomada. Então, no exemplo de hoje, eu vou mostrar para vocês a função sendo aplicada numa planilha de notas. Tá ok? Bom, para você utilizar a função, tem um detalhe que tem que se atentar. Se o seu Excel ele estiver em português, a função ela vai ser a função C. Se o seu Excel for em inglês, você provavelmente vai encontrar a função na condição do if. Tá? Bom, a função C ela é composta por 3 parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro é a condição que você vai estabelecer para a sua verificação. Então, nesse caso, a minha condição é que a nota do aluno para ser aprovado tem que ser maior ou igual a 6. Essa é a condição que eu estou estabelecendo para a minha função. Bom, o segundo parâmetro é o seguinte: se essa condição atender, se ela for verdadeira, ela vai executar uma ação. E o terceiro parâmetro é se esta condição não atender, ela for falsa. Então, vamos dizer que o aluno tirou 4,5, então a condição ela é falsa. Tá? Se o aluno tirou acima de 6 ou igual a 6, a condição ela vai ser verdadeira. Se a condição for verdadeira, eu vou exibir na tela um texto aprovado. Se a condição for falsa, eu vou exibir na tela um texto reprovado. Tá? Repare que eu coloquei o texto entre aspas, porque é assim que você vai ter que montar na condição, porque é um string, é um texto. Tá? Então, a composição da função vai ser da seguinte forma. Nesse caso, eu estou usando o if. Tá? O primeiro parâmetro é a condição, que no nosso caso é a nota maior ou igual a 6. Ponto e vírgula para separar um parâmetro do outro. Aí você vai depois estabelecer qual é a ação se o valor for verdadeiro. No meu caso, você vai colocar o texto aprovado. Tá? E qual vai ser a ação se a condição for falsa. Então, veja o ponto e vírgula separando um parâmetro do outro. No terceiro parâmetro, então, se for falso, eu vou escrever reprovado. Vamos ver como que essa função fica agora já escrevendo na notação do Excel. Então, a minha nota, que na planilha ela vai ser indicada por uma célula, tá? Então, a nota for maior ou igual a 6, ponto e vírgula. A primeira condição, se ela for verdadeira, vai escrever aprovado, ponto e vírgula, para separar uma condição da outra, né? E um parâmetro do outro. E, por fim, a terceira é, se isso aqui for falso, ele vai escrever reprovado. Então, o que acontece? O que é verdadeiro e o que é falso depende totalmente da condição que você escrever. Tá? Então, só para você ter uma noção, eu vou criar um resultado similar, só que com uma condição diferente. Então, veja agora, eu estou mudando a pergunta. Se a nota ela é menor que 6, então, veja bem o que eu estou falando. Se a nota ela é menor que 6, se essa condição for verdadeira, quer dizer que o aluno está reprovado. Agora, se essa condição aqui for falsa, quer dizer que a nota é maior que 6. Então, o meu aluno está aprovado. Tá? Mostrando na planilha, vai ficar mais fácil. Vamos lá para o Excel.
Eu montei uma planilha de notas escolares, tá? Então, na coluna B, eu estou publicando a primeira nota do aluno. Na coluna C, eu estou publicando a segunda nota dos alunos. Na coluna D, eu estou calculando a média, tá? Nesse exemplo aqui específico, a média eu fiz ela simples, tá? Você podia estar usando uma função, mas aqui eu fiz uma média simples. E por fim, eu tenho a coluna onde eu quero que seja exibido um texto dizendo se o aluno foi aprovado ou não, tá? Então, esse texto ele vai ser uma verificação da média do aluno, tá? Aqui do lado, eu fiz apenas um texto para poder me orientar qual é a condição que eu estabeleci. Então, a condição que eu estabeleci é que a nota final, né, a média, eu até podia até que arrumar aqui, né? Então, a média final, ela tem que ser maior ou igual a 6, tá? E aqui, a média final, se for menor que 6, né, ele vai ser reprovado. Então, a média maior ou igual a 6, o aluno é aprovado. A média menor que 6, o aluno ele é reprovado. Tá ok? Então, eu vou apagar aqui os dados só para a gente poder fazer o exercício junto com vocês. Bom, vamos lá. Eu vou aqui rapidinho primeiro calcular, então, a média, tá? Eu vou abrir parênteses, então a minha média é a nota 1 mais a nota 2, dividido por 2. Vou copiar isso aqui para baixo, então eu tenho agora a média de todos os meus alunos. Agora eu vou montar a condição. Então, o que acontece? Nesse meu Excel aqui, ele está em inglês, então vamos lá. If, veja que ele já mostra aqui, ó, teste lógico, tá? Então, o primeiro passo é você definir o teste lógico. Depois você vai definir qual vai ser o retorno se ele for verdadeiro e qual vai ser o retorno se ele for falso. Então, o meu teste lógico é o seguinte, ó. A minha média, ela nessa linha do João, ela está definida no D3. Olha aqui, ó, D3. Então, ó, se a minha média ela for maior ou igual a 6, ponto e vírgula. O que ele vai fazer? Se essa condição for verdadeira, ele vai escrever aprovado. Veja que eu estou colocando entre aspas, tá? Porque é um texto. Ponto e vírgula. E se essa condição minha for falsa, ele vai escrever reprovado. Perfeito? Eu vou fechar aqui com parênteses e dou Enter. Eu tenho aqui a minha condição já montada. Eu vou pegar agora essa condição, a função C aqui, e vou copiar para baixo. Bom, veja que aqui nesse caso, no aluno Ricardo, ele já me trouxe então o resultado como reprovado. Aqui a mesma coisa aconteceu para o aluno Fernando, reprovado. Então ele verifica a condição, né, que a média ela não atendeu essa condição, e aí ele vai retornar o segundo resultado aqui, que é o reprovado. Perfeito? Essa planilha nossa, a gente pode melhorar ela, tá? A gente pode deixar ela mais dinâmica ainda, mas eu vou deixar isso para uma próxima videoaula. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, cliquem em curtir e se puderem, compartilhem com seus amigos. Um abraço, gente.